pessoal do nono ano, estou aqui novamente para fazer a correção do PET da primeira semana do segundo volume, né? Um novo bloco de estudos aí para vocês durante um mês. E essa é a correção de história da primeira semana, ok? Vamos lá. Vamos abrir o slide aqui. Vamos lá. Gente, explicação e correção do PET nono ano, primeira semana, volume 2. Objeto de conhecimento de vocês nessa primeira semana. A questão indígena durante a República até 1964. Nós vimos falando da República Velha, ok? 64 começa a ditadura militar. Então, isso foi antes da ditadura. Como foi a questão indígena tratada até 1964 aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Bem, primeiramente tem esse senhor aí, que é o Marechal Rondon. Vocês estão vendo aí ele com os índios, tá? Ele era um militar, tá? E ele tá aí nessa população com os indígenas fazendo o quê? A relação, né? Do homem da cidade com o indígena, ok? Então vamos ver quem foi ele. Bom, breve história de vida. Marechal Rondon, foi um conhecido sertão, né, explorador do interior do Brasil, conhecido como sertanistas, que atuou na integração do oeste e norte do Brasil e na defesa dos povos indígenas, tá? Defendia os povos indígenas. Formado como militar, o Marechal trabalhou na construção de telégrafos para conectar o estado do Mato Grosso com a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro. Tá? Depois, ela passou a ser Brasília, mas aí com Juscelino Kubitschek, tá? Em 1960. Na defesa dos indígenas, foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, que chamava SPI, e um dos que incentivaram a criação de uma reserva indígena no Mato Grosso, o Parque Nacional Indígena do Xingu, muito famoso. A contribuição de Rondon para a integração das regiões mais isoladas do país fez com que ele fosse homenageado com o nome de um estado. Qual é? Rondônia. Tudo bem? Então, o que foi esse SPI? Não confundam com SPC, tá, gente? O SPI foi criado em 1910, então, portanto, na República Velha. O seu principal objetivo era proteger, aí vocês têm que ficar atentos, proteger os indígenas dos ataques feitos por não indígenas, bem como integrá-los à sociedade nacional. Olha só. Vamos fazer um paralelo aí na frente que vocês vão ver. Com a sua fundação, a política indigenista passou a ser de responsabilidade do Estado brasileiro. O Estado controlava os índios, tá? O Estado mantinha um controle sobre os índios. E não de instituições religiosas, que antigamente, desde lá da época colonial, com os jesuítas, os índios eram sempre cuidados pelas ordens religiosas. Então, tiraram os religiosos do caminho, como fizeram com os jesuítas no passado também, o Marquês de Pombal. E aqui no texto está falando que era realizado desde o período colonial. Estava mais na frente aqui, pessoal. O órgão foi extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967, em plena ditadura militar. Então, esse foi o começo da FUNAI. O objetivo do órgão era proteger os índios, mas ao mesmo tempo que protegia, trazia os índios para o Estado, ok? Bem, atividade 1. Segundo as informações do texto, qual era o papel do SPI? Gente, na cara, era só ler o texto, né? Que está no PET também. Proteger os indígenas dos ataques feitos por não indígenas, bem como integrá-los à sociedade nacional, prestar assistência aos índios em todo o território nacional. Esse era o papel do SPI. O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese indígena? Catequese é o quê? Ensinar os indígenas a conhecer o cristianismo, porque vocês sabem, os indígenas, eles eram politeístas, eles não tinham um Deus que eles acreditavam em vários. Quando os portugueses chegaram aqui, houve essa invasão e o quê? A cultura
religiosa dos portugueses foi implantada nos índios. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui quando eles chegaram foi fazer a primeira missa no Brasil. Então, incutir a religião deles nos índios, tá? Então, o projeto queria afastar esse pessoal da Igreja Católica da catequese indígena. A quem essa prática interessava? Deixar os índios sob a tutela do Estado. O Estado não queria mais religiosos, para que fossem melhores controlados pelo governo, tá? Essa seria a resposta. Por quê? Vamos ver. Atividade 1. O que o trecho do texto, a ideia de transitoriedade do índio, Oliveira, 1985, orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Nos diz sobre a política adotada pelo SPI? Então é uma pergunta, eu vou voltar. O que o trecho do texto, a ideia da transitoriedade do índio, que está lá no PET, orientava esse projeto? A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. No que diz sobre a política adotada pelo SPI? Qual a sua opinião em relação a essa postura, gente? Por que eles estavam querendo civilizar os índios? Por quê? Civilizar? Vamos pensar nessa questão. Civilizar o quê? Os índios não tinham a sua cultura própria? Por que outra cultura tem e tem que chegar e impor? Isso é uma prática etnocentrista, né? Eurocentrista. A minha cultura é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua. Então, você poderia responder que o objetivo era civilizar o índio e não preservar a sua cultura. Era civilizar e o quê? Embutir a cultura do povo branco, né? Do europeu, do português, sabe? E o índio seria o quê? Transformado num trabalhador. Então, mão de obra, como eles faziam no passado. Então, era uma prática assim muito bonita, nossa, integrar o índio, proteger o índio, mas no fundo eu quero que vocês entendam que no fundo era outra coisa. Era dominar e transformar esses índios em trabalhadores, tá? Bem, atividade 1. O que você observa nessa imagem? Gente, eu peguei essa imagem aqui, ó. É a bandeira do Brasil sendo hasteada lá. Quem são essas pessoas que estão representadas nela? Olha, tem um monte de criança. Que grupos sociais elas pertencem? Se você analisar essa foto, você vai perceber que essas crianças são indígenas de uma escola participando do hasteamento da bandeira do Brasil. Bem fácil essa. Em relação a essa imagem, você acredita que as intenções do Serviço de Proteção ao Índio foram concretizadas? Como a imagem confirma essa resposta? Gente, foi. Porque vocês podem observar que os pequenos indígenas ali estão vestindo uniformes. Indígena veste roupa, é uma cultura de indígena ficar com roupa de uniforme? Não é, gente. O índio é mais livre. A nudez para ele é normal. Ele tem os próprios rituais corporais dele, as pinturas e tudo. Então isso é o quê? Afrontar. É querer acabar com a cultura. Então colocar os índiozinhos lá, todos no uniforme lá. Do jeito, seguindo as regras. E hasteando a bandeira do Brasil. Bem, a continuação dessa atividade. Como você avalia as posturas adotadas pelo Serviço de Proteção ao Índio em relação aos índios brasileiros? É uma resposta pessoal sua. Você concorda que devemos levar nosso estilo de vida para os índios? Tudo que eu falei no passado aí. Você concorda que eu falei? Essa questão de acabar com a cultura do outro, de querer fazer uma integração à força. Então, eu gostaria que você respondesse na sua apostila para depois eu corrigir. Tá bom? Bem, atividade 2. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra escambo significa troca de mercadorias ou serviços sem fazer o uso de moeda. Então, eu troco com você. Por exemplo, eu tenho um arroz, um saco de arroz e você tem
um DVD. Aí eu falo, eu quero esse DVD. Aí você, tudo bem. Você me dá o DVD e eu te dou o saco de arroz. Uma troca. Não tem dinheiro aí rolando no meio, tá? A prática do escambo foi muito praticada pelos portugueses quando eles chegaram no Brasil. Lá no período colonial. Cabral. Eles ofereciam presentes em trocas de mão de obra indígena. Então, a gente tem que pensar numa coisa. Não, os índios se venderam facilmente, né? Chegaram com espelho, chegaram com um pente, e os índios... Não. Na realidade, para o índio, um espelho, um pente, era uma coisa valiosa, porque eles nunca viram aquilo na frente deles. Era raro. Então, eles queriam aqueles presentes, assim. Aí, o português muito esperto, trocava. Então, eu te dou esse espelho aqui, eu te dou essa correntezinha. E aí você vai o quê? Vai catar pau-brasil para mim, vai trabalhar, vai carregar histórias de pau-brasil até os navios. Então, foi uma troca numa ingenuidade. O indígena aceitou porque era tudo novo para ele. Essa era chamado escambo colonial, tá? Bem, o que você observa na imagem? Então, tem duas imagens aqui. É muito interessante essas duas imagens. A primeira aqui é um desenho de Cabral chegando, só que deu uma cortada aqui, ó. Então, tá dando um espelho, a mãozinha pegando, aí tem uns bule, umas xícaras, tá? E aqui tem o Marechal Rondon aqui. Tá vendo? Os índios dando também coisas para as índias, presentinhos. Então, quem são as pessoas que estão na imagem 1? Né? Vocês teriam que responder. Quais classes sociais elas representam? Quais os interesses dos portugueses ao presentear os índios? O que podemos observar nessa imagem 2 aqui, do Marechal Rondon? Quem são as pessoas que estão na imagem 2? Quais classes sociais elas representam? Qual o interesse do diretor do SPI, o Marechal Rondon, ao presentear os índios? Então, gente, imagem 1, que é aquela do desenho dos portugueses. Portugueses entregam espelhos e outros objetos para os índios. Resposta, né? Quem são os personagens ali? Portugueses e índios brasileiros. Terceira, os portugueses davam os objetos para os índios para ganharem a confiança deles, para que depois pudessem fazê-los trabalhar. Tenho depois 2 vezes aí, me perdoa. Ok? Vamos ver a semelhança. Imagem 2. Militares entregando os objetos aos índios. No caso ali, o Marechal Rondon. A resposta 2. Militares e entre eles o Marechal Cândido Rondon e vários índios ali na pergunta, né? Quem é que estava ali naquela foto? O que ele esperava com aquilo? Ganhar a confiança dos índios. Aí eu faço uma pergunta embaixo. Mudou alguma coisa, gente? A primeira imagem se refere a 1500, ao ano de 1500. E a segunda nos anos de 1900. Portanto, 400 anos havia se passado. Mudou alguma coisa? É isso que eu quero falar para vocês. Como que está a situação também do índio hoje no Brasil? Sendo retirado de suas terras, existem índios que estão sendo assassinados. O índio tem o seu lugar na sociedade brasileira? É isso que eu quero que vocês entendam. Que por trás de uma grande ação, de repente, tem um grande objetivo que não é legal, que é o poder, a dominação do outro, tá? Bem, eu deixo para vocês aí uma frase de Aristóteles: as raízes do estudo são amargas, eu sei disso. Não é fácil estudar, mas seus frutos são doces. Então, gente, eu sei que é um momento difícil, vocês estão querendo, muita matéria, quer fazer outras coisas, mas foquem nos estudos, porque isso vai valer como horas para vocês conseguirem avançar de série, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem. Um grande abraço. Essa aula foi rápida, né? E muito fácil. É vocês entenderem o que está por trás das ações do SPI, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.